O que você faria se acordasse e descobrisse que a Venezuela, o país vizinho que há anos vive uma crise profunda, acordou com uma nova presidente? Pois é, isso acabou de acontecer. Delcy Rodrigues, uma das figuras mais poderosas e polêmicas do governo chavista, acaba de assumir a presidência da Venezuela. E esse movimento está sacudindo toda a América Latina. Quem acompanha a política internacional sabe que mudanças em Caracas nunca são tranquilas. Elas costumam vir acompanhadas de disputas internas, reações externas e ondas de incerteza que atravessam fronteiras. Mas o que essa transição realmente significa? E o que muda para o Brasil e para o futuro da região? Antes de tudo, precisamos entender quem é Delcy Rodrigues. Ela não é uma novata. Delcy foi ministra, vice-presidente e porta-voz fiel do chamado socialismo bolivariano, criado por Hugo Chávez. Sempre esteve ao lado de Nicolás Maduro, defendendo o regime mesmo nos piores momentos, quando a economia colapsava e parte da população fugia do país. Agora, Delcy chega à presidência com um discurso de continuidade, mas também com a promessa de renovação. A questão é, renovação de quê? Muitos acreditam que ela é apenas uma nova face do mesmo poder. Outros veem nela uma tentativa de reorganizar o governo para sobreviver à pressão internacional e às divisões internas. A história recente da Venezuela é marcada por uma sequência de crises que parecem nunca ter fim. Inflação fora de controle, apagões de energia, escassez de alimentos e migração em massa tornaram-se rotina. O país, dono das maiores reservas de petróleo do mundo, viu sua moeda se desvalorizar a ponto de se tornar quase inútil. E por trás de tudo isso, um governo cada vez mais autoritário, centralizador e dependente do petróleo. Nesse cenário, Delcy surge como a herdeira política de Maduro, mas é justamente isso que gera mais dúvidas do que certezas. A troca de poder foi anunciada de forma súbita. Nicolás Maduro alegou motivos de saúde e declarou sua saída temporária. Mas há quem afirme que o movimento foi estratégico. Segundo analistas, Maduro enfrenta desgaste político e pressão tanto de dentro quanto de fora. A corrupção interna, as sanções impostas pelos Estados Unidos e as dificuldades de negociar com outros países teriam minado sua força. Entregar o cargo a Delcy seria uma forma de reorganizar o tabuleiro sem perder o controle. Em outras palavras, uma mudança planejada para manter o sistema de pé. Só que essa jogada pode não funcionar tão bem quanto parece. Do lado internacional, os olhares agora se voltam para como o mundo vai reagir. Parte dos países latino-americanos já reconheceu a nova presidente, enquanto outros preferem esperar. A oposição venezuelana, ainda fragmentada e enfraquecida, tenta entender se há espaço para um novo ciclo de negociações ou se o regime apenas trocou o rosto do poder. O fato é que Delcy chega com uma imagem fortemente associada ao chavismo e ao controle do Estado sobre a economia. E isso desperta desconfiança em quem defende mais liberdade, mais mercado e menos governo. Por outro lado, há quem diga que Delcy pode tentar algo diferente. Ela tem reputação de negociadora e costuma ser mais diplomática que Maduro. Nos bastidores, comenta-se que ela pretende buscar uma reaproximação com países vizinhos e até suavizar o tom com os Estados Unidos para aliviar sanções. Mas será que o sistema político venezuelano permite isso? O Estado controla praticamente tudo: empresas, bancos, meios de comunicação, produção e exportação. E qualquer tentativa de mudança nesse modelo enfrenta a resistência de toda a máquina pública e dos grupos militares que garantem a estabilidade do regime. O interesse do brasileiro comum nessa história pode parecer distante, mas não é. O que acontece na Venezuela afeta toda a região. O aumento da imigração, o impacto no preço dos combustíveis e as relações comerciais entre os dois países são exemplos diretos. Se a nova presidente conseguir estabilizar o país, isso pode reduzir o fluxo migratório e melhorar o comércio. Mas se o caos continuar, as fronteiras do norte do Brasil continuarão sob pressão. Roraima e parte da Amazônia já sentem isso há anos, e toda mudança em Caracas
se reflete de alguma forma aqui. O momento é histórico. Pela primeira vez desde Chávez, o comando da Venezuela muda de mãos de jeito inesperado. E ninguém sabe se isso será o início de uma abertura ou apenas um novo capítulo no mesmo ciclo de poder. Delcy Rodrigues pode tentar se mostrar como uma líder renovada, mas carrega o peso do velho sistema sobre os ombros. E no cenário latino-americano, onde governos autoritários frequentemente se mascaram de democráticos, é difícil distinguir transição de manobra. O que está em jogo agora é mais do que um nome novo no poder. É o futuro de um país inteiro e talvez um novo rumo para a região. A história dessa transição começa muito antes do anúncio oficial. Para entender o que levou Delcy Rodrigues à presidência, precisamos voltar alguns anos. Desde que Hugo Chávez morreu, em 5 de março de 2013, a Venezuela vive uma disputa constante entre promessa de estabilidade e crises profundas. Nicolás Maduro, então vice-presidente, assumiu o comando com o apoio dos militares e da elite do Partido Socialista Unido da Venezuela. Nas eleições daquele ano, venceu com margem apertada e consolidou-se como o sucessor do chavismo. O país já enfrentava inflação alta e queda na produção de petróleo, mas nada comparado ao que viria a seguir. Entre 2014 e 2018, a economia venezuelana entrou em colapso. A queda do preço internacional do petróleo, somada ao controle estatal excessivo e à corrupção, provocou desabastecimento, racionamento e hiperinflação. Milhares de empresas fecharam e milhões de venezuelanos cruzaram as fronteiras buscando sobrevivência. Foi durante esse período que Delcy Rodrigues começou a ganhar espaço. Ela ocupou o cargo de ministra das Relações Exteriores e se tornou uma das vozes mais firmes contra as críticas internacionais. Defendia o regime de Maduro nas reuniões da Organização das Nações Unidas, no Mercosul e em qualquer fórum que questionasse a legitimidade do governo. Em 2018, Maduro foi reeleito, mas as eleições foram amplamente contestadas por denúncias de fraude. O opositor Juan Guaidó chegou a se declarar presidente interino em janeiro de 2019, com o apoio dos Estados Unidos e de parte da Europa. O país mergulhou em incerteza. Muitas forças internacionais acreditavam que Maduro cairia. Não caiu. O exército manteve apoio ao governo e Guaidó perdeu força com o tempo. Nesse cenário de crise, Delcy foi nomeada vice-presidente. Ela passou a exercer cada vez mais poder prático, comandando negociações internas e supervisionando ministérios estratégicos. Tudo indicava que ela era a pessoa mais próxima do coração do regime e uma espécie de sucessora informal. Nos anos seguintes, especialmente a partir de 2021, a relação da Venezuela com o resto do mundo começou a mudar. Com a guerra na Ucrânia e a crise energética global, os Estados Unidos passaram a precisar do petróleo venezuelano. Washington aliviou parte das sanções, abrindo espaço para novas conversas. Delcy Rodrigues teve papel central nessas tratativas. Ela participou de encontros discretos com emissários norte-americanos e tentou reposicionar o país como parceiro energético. Embora nunca tenha admitido abertamente, Delcy parecia entender que o isolamento completo seria insustentável. Mas dentro da Venezuela, a situação política continuava tensa. O descontentamento popular crescia, os serviços públicos pioravam e a corrupção seguia impune. Maduro enfrentava desgaste até entre aliados. Relatos indicavam divergências dentro do Partido Socialista, especialmente entre grupos ligados aos militares e aos empresários beneficiados por contratos estatais. No fim de 2025, o governo começou a perder articulação. Havia rumores de que Maduro não conseguiria disputar outra eleição e que a sucessão estava sendo planejada nos bastidores. É nesse ponto que Delcy voltou a ser o nome mais leal e conveniente. Quando, em 15 de dezembro de 2025, Nicolás Maduro apareceu na televisão, afirmando que deixaria o cargo por questões de saúde e estabilidade nacional, a notícia pegou a população de surpresa, mas não os observadores mais atentos. O anúncio foi rápido e frio. Em seguida, o Tribunal Supremo confirmou que Delcy Rodrigues assumiria interinamente a presidência. Em questão de horas,
As ruas de Caracas se encheram de incerteza. Parte da população comemorou na esperança de mudança. Outra parte teme que tudo permaneça igual apenas com uma nova figura no comando. Logo após assumir, Delcy fez um pronunciamento em rede nacional. Falou em renovar o chavismo e prometeu unidade e reconstrução econômica. Prometeu também combater a corrupção e melhorar a relação com os países vizinhos. O discurso soou ensaiado, mas marcou sua estreia como líder. Nas semanas seguintes, começou a montar seu gabinete mantendo muitos nomes do grupo de Maduro, o que alimentou a sensação de continuidade. No entanto, também trouxe novos rostos com perfil mais técnico e menos político, sinalizando uma possível tentativa de ajuste. Internacionalmente, as reações foram diversas. Cuba, Bolívia e Nicarágua saudaram a posse como continuação da Revolução Bolivariana. Já o Chile, a Colômbia e o Paraguai pediram eleições livres. O Brasil se limitou a reconhecer o processo como um assunto interno, adotando um tom diplomático. Enquanto isso, os Estados Unidos aguardavam para ver se Delcy manteria a linha de confronto ou se buscaria diálogo. Analistas internacionais, principalmente na Europa, descreveram a troca de poder como uma transição controlada, feita para preservar o regime e evitar fissuras. Nos dias seguintes, a tensão aumentou dentro da Venezuela. Pequenos protestos surgiram em Caracas e em cidades do interior. A oposição, sem liderança unificada, hesitou em definir uma estratégia. Alguns defenderam diálogo com Delcy, outros denunciaram o que chamaram de golpe interno. O ex-presidente Maduro apareceu brevemente em vídeo, visivelmente abatido, dizendo apoiar a nova líder e pedindo unidade, o que reforçou a tese de que a transição tinha sido negociada. À medida que dezembro terminou, Delcy consolidou seu controle. Ela reassumiu o comando das Forças Armadas em cerimônia transmitida pela televisão nacional e anunciou um novo plano econômico baseado em autossuficiência produtiva e soberania energética. O país, porém, continua mergulhado em dificuldades gigantescas. A inflação ainda devora salários, os serviços básicos seguem falhando e grande parte da população desconfia de qualquer promessa vinda do governo. Entretanto, com o início de 2026, Delcy Rodrigues começa oficialmente seu mandato, cercada de aliados, sob o olhar atento de todo o continente e com um poder que, ao mesmo tempo em que parece absoluto, pode se revelar instável. A ascensão de Delcy Rodrigues ao poder não é apenas um episódio isolado. É o resultado de um ciclo político que já dura mais de 2 décadas na Venezuela. O chavismo, desde sua origem, construiu uma máquina estatal voltada para controlar a economia, a comunicação e o poder militar. Quando Delcy chega à presidência, ela não rompe com essa estrutura. Na verdade, ela representa a continuidade de um modelo que aprendeu a se adaptar para sobreviver. Mas há um detalhe novo: o contexto global é outro. O mundo está mais fragmentado. As potências estão em disputa, e o petróleo voltou a ser uma peça de poder. Isso muda o jogo e pode ajudar a explicar por que Delcy é a figura certa, na hora certa, para manter o sistema funcionando. A primeira questão é interna. A Venezuela vive um estado hipertrofiado, onde quase tudo depende do governo, desde a produção de alimentos até a oferta de energia. O Estado virou dono, árbitro e policial da economia ao mesmo tempo. Isso gera um paradoxo. Quanto mais o governo tenta controlar, menos eficiente o país se torna. Essa realidade está no centro do pensamento anarcocapitalista, que enxerga no poder total do Estado a raiz da escassez e da corrupção. Delcy, mesmo que deseje corrigir os rumos, enfrenta uma armadilha estrutural. Ela não pode desmontar o sistema sem perder o apoio de quem a mantém no cargo: os militares, os burocratas e os empresários beneficiados por contratos estatais. Por isso, sua presidência pode até trazer mudanças cosméticas, mas dificilmente transformações profundas. Outro fator importante é o jogo de forças dentro do chavismo. O regime se sustentou por meio de lealdades compradas, recursos distribuídos e cargos estratégicos. Maduro representava a ala mais fechada, ideologicamente presa ao discurso anti-imperialista.
Delcy, embora também fiel ao chavismo, sempre orbitou o poder com perfil mais pragmático. Ela entende que, sem alguma abertura econômica, o regime implode. Porém, o desafio é fazer isso sem perder o controle político. A estratégia parece ser liberar pequenos espaços de mercado, permitir importações, incentivar microempreendimentos, mas dentro de um ambiente altamente regulado. É uma abertura medida, suficiente para aliviar tensões, mas longe da liberdade autêntica que um mercado precisa para se desenvolver. Quando olhamos para fora da Venezuela, o tabuleiro fica ainda mais complexo. Os Estados Unidos, mesmo com todas as críticas, continuam sendo o jogador mais influente. As sanções impostas ao longo da última década estrangularam a economia venezuelana. Mas o cenário internacional mudou depois da guerra na Ucrânia. O Ocidente passou a buscar fontes alternativas de energia e o petróleo venezuelano, antes rejeitado, voltou a ter valor estratégico. Washington sabe disso. Por isso, adota uma postura de espera. Nem apoio total, nem rejeição absoluta. Delcy pode tentar explorar esse impasse para negociar melhores condições, trocando concessões políticas por alívio econômico. Isso não seria ideologicamente novo, mas sim uma jogada de sobrevivência. A Rússia, a China e o Irã continuam sendo parceiros próximos, embora cada um com seus próprios interesses. Moscou fornece apoio militar e logístico em troca de influência geopolítica. Pequim mantém investimentos em infraestrutura e energia, mas cobra garantias financeiras. Já Teherã vê na Venezuela uma aliada estratégica contra o domínio ocidental. O curioso é que, enquanto esses países fortalecem o Estado venezuelano, a população local segue cada vez mais dependente de redes de assistência e mercados paralelos para sobreviver. Isso revela algo essencial. O poder do governo sobre o povo pode ser imenso, mas ele não controla tudo. A economia informal, os pequenos produtores e até as remessas enviadas por venezuelanos no exterior se tornaram os verdadeiros motores da sobrevivência. É o mercado, mesmo em sua forma mais espontânea e ilegal, que impede o colapso total. Delcy Rodrigues sabe disso. Por isso, seu discurso de autossuficiência produtiva é uma forma de vestir com linguagem oficial o que já acontece de fato. O povo cria suas próprias soluções fora da estrutura estatal. É uma ironia profunda. Quanto mais o Estado tenta comandar, mais ele é driblado pela criatividade individual. Esse fenômeno é, em essência, o que o anarcocapitalismo valoriza: a força das trocas voluntárias, da invenção livre, da cooperação sem coerção. Mas em um regime autoritário, essa mesma liberdade é tolerada apenas enquanto não ameaça o poder. Para a América Latina, a chegada de Delcy tem dois significados. Primeiro, mostra que o chavismo não acabou. Ele apenas mudou de rosto e aprendeu a se proteger melhor. Segundo, revela que as democracias da região continuam frágeis e vulneráveis ao populismo. Enquanto governos se concentram em ampliar o Estado e prometer soluções centralizadas, as liberdades individuais seguem em segundo plano. É um padrão que se repete, e a Venezuela é apenas o caso mais visível. No fundo, o que vemos é um ciclo vicioso. A crise gera mais controle estatal, o controle reduz a eficiência, a ineficiência gera mais crise, e assim o poder se retroalimenta. Delcy Rodrigues, com toda sua habilidade política e carisma discreto, tenta administrar esse paradoxo. Ela pode até disfarçar a rigidez do sistema com gestos diplomáticos e promessas de diálogo, mas a essência centralizadora continua. E enquanto o poder estiver concentrado em poucas mãos, o país continuará vulnerável não apenas economicamente, mas moralmente, preso na ideia de que a salvação vem de cima e não das próprias pessoas. No fim das contas, a nova presidente não é apenas uma figura política. Ela é o símbolo de um modelo que aprendeu a sobreviver às custas da liberdade. E entender isso é fundamental para quem observa a política da região de fora. O que está em jogo na Venezuela hoje não é apenas a sucessão de líderes, mas o dilema mais antigo da humanidade. O quanto estamos dispostos a entregar de nossa autonomia em troca de uma promessa de estabilidade. Quando olhamos para o amanhã,
O cenário venezuelano parece uma mistura de continuidade e incerteza. No curto prazo, a chegada de Delcy Rodrigues deve trazer estabilidade aparente. As Forças Armadas continuam alinhadas ao governo e, por enquanto, não há sinais de ruptura. Isso significa que dificilmente o país viverá um colapso político imediato. O chavismo dominou as instituições com tanta profundidade que mesmo um terremoto político demora para abalar suas bases. Mas estabilidade não é sinônimo de prosperidade. A economia segue sufocada e o setor privado, apesar de alguns sinais de recuperação, ainda opera em um ambiente cheio de controle e medo. O real impacto dessa nova liderança só vai se tornar visível nos próximos meses, quando a população começar a sentir se houve alguma melhora real no poder de compra, no abastecimento e na segurança. No plano econômico, as consequências mais prováveis são duas. Por um lado, Delcy deve buscar negociações graduais com os Estados Unidos e tentar garantir algum alívio nas sanções. Isso abriria espaço para aumentar a exportação de petróleo e atrair um pouco mais de moeda estrangeira. Por outro lado, um movimento de abertura real exigiria reduzir o controle estatal e dar mais espaço para a iniciativa privada. E isso entra em choque com a essência do poder chavista. Se Delcy tentar ir longe demais nessa direção, perderá apoio interno. Se não fizer nada, o país continuará empobrecendo. Ela caminha sobre uma linha fina, tentando equilibrar o discurso revolucionário com a necessidade urgente de resultados econômicos. No médio prazo, o impacto maior pode vir de fora. A Venezuela continua sendo um ponto estratégico na América do Sul. Qualquer mudança no país provoca reações em bloco. O Brasil, por exemplo, tem interesse direto na estabilidade venezuelana. A fronteira de Roraima já recebe há anos um fluxo constante de imigrantes. Se Delcy Rodrigues conseguir conter a crise, esse fluxo pode diminuir, reduzindo pressões sobre serviços públicos em cidades brasileiras. Mas se a situação piorar, veremos uma nova onda migratória e pressão diplomática sobre o governo brasileiro. Além disso, o comércio regional depende da previsibilidade política. Empresas brasileiras que exportam para o norte da região observam com cautela esse momento. Ninguém quer investir em um país onde as regras mudam de uma hora para outra. Há também consequências invisíveis que se realizam aos poucos, o impacto cultural e moral. A geração de jovens venezuelanos que cresceu sob o chavismo conhece pouco de liberdade econômica e quase nada de instituições independentes. Isso cria uma cultura de dependência, onde o Estado é visto como única fonte de segurança, emprego e solução. Mesmo que Delcy fale em renovação, esse padrão se mantém. E fora da Venezuela, outros países observam. Governos autoritários podem enxergar no caso venezuelano um exemplo de como resistir às pressões externas e manter o poder mesmo diante do colapso econômico. Já cidadãos e empreendedores que acreditam na liberdade podem ver nisso um alerta sobre os riscos do controle estatal excessivo. Para o Brasil e o restante da América Latina, há um dilema ético e prático. Manter boas relações diplomáticas com Caracas é conveniente, mas também significa conviver com um regime que concentra poder e limita liberdades básicas. O desafio está em equilibrar interesses comerciais, preocupações humanitárias e princípios democráticos. É uma dança delicada, na qual o pragmatismo muitas vezes vence a coerência. O governo brasileiro, seja de qual partido for, precisará decidir se tratará Delcy Rodrigues como uma parceira política legítima ou apenas como uma oportunidade econômica. No plano global, o impacto é mais sutil, mas não menos importante. A Venezuela pode voltar a desempenhar um papel de barganha no mercado internacional de energia. Cada barril de petróleo produzido ali tem agora mais peso, porque as crises no Oriente Médio e na Europa deixaram o mundo ansioso por fontes alternativas de energia. Isso dá ao governo venezuelano poder de negociação, mas também o coloca sob observação constante. Se Delcy usar esse poder para negociar melhorias econômicas sem comprometer liberdades internas, pode conquistar certo respeito internacional. Caso contrário, corre o risco de isolar-se ainda mais,
transformando a Venezuela em um estado economicamente dependente da caridade geopolítica. No final, as consequências da presidência de Delcy Rodrigues se dividirão entre o que ela consegue mudar e o que ela precisa manter para sobreviver. A curto prazo, veremos discursos bem calculados, promessas de reconstrução e tentativas de normalizar a imagem do país. A médio prazo, a realidade vai se impor. Um sistema que vive do controle dificilmente consegue se reinventar sem perder poder. E quando esse momento chegar, a nova presidente terá de escolher entre abrir espaço para a liberdade e enfraquecer o regime, ou manter o controle e aprofundar a decadência. Esse é o destino que começa a se desenhar a partir de agora, não só para a Venezuela, mas para uma região inteira que ainda tenta descobrir se prefere governos poderosos ou pessoas realmente livres. A Venezuela sempre foi um espelho distorcido da América Latina. Um país riquíssimo em recursos, mas pobre em liberdade. Agora, com Delcy Rodrigues no poder, esse espelho volta a nos mostrar algo importante. O quanto ainda apostamos em salvadores políticos em vez de apostar nas pessoas. A nova presidente promete continuidade com mudanças, mas o mundo já viu esse roteiro antes. Governos que concentram poder sempre se vendem como protetores. Dizem lutar pelo povo, mas acabam decidindo por ele. Que no final a liberdade individual, aquela que de fato cria prosperidade, segue limitada a pequenos espaços de resistência. No fundo, a pergunta que fica não é apenas sobre o futuro da Venezuela, mas sobre o rumo de toda a região. Até que ponto ainda acreditamos que o Estado pode consertar o que ele mesmo destruiu? Será que a solução está em manter o poder concentrado, esperando resultados diferentes? Ou chegou a hora de entender que prosperidade nasce da liberdade, da troca voluntária, do direito de cada pessoa buscar seu próprio caminho? Delcy Rodrigues pode governar com firmeza, mas não há decreto que substitua a força criadora de uma sociedade livre. A mudança real só começa quando as pessoas percebem que não precisam esperar por ela vindo de cima. Talvez o drama venezuelano seja um lembrete disso. Um país é forte quando o poder está nas mãos dos indivíduos, não nas cadeiras do governo. E enquanto os venezuelanos, e nós aqui no Brasil, não entenderem esse ponto, continuaremos presos aos mesmos ciclos: esperança, controle, crise, promessa, repetição. O rosto muda, o sistema continua. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova fase da Venezuela e compartilha esse conteúdo com alguém que também quer se informar sem filtro. E se você quer acompanhar mais análises como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. A realidade política da América Latina muda rápido, e entender o que realmente está por trás dessas mudanças é o primeiro passo para pensar livre.